Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Peter Ares Minas. Eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui no Rio de Janeiro tá um calor da preula, rapaz. Hoje o maçarico ligou e foi ligado com força aqui no Rio de Janeiro. Mas isso não nos impede de estudarmos e de gravarmos a nossa videoaula da semana, que geralmente é às segundas-feiras, mas ontem eu tive alguns compromissos e não deu para gravar o vídeo, então estou gravando hoje na terça-feira, tá? Estou gravando na terça-feira e só para você se situar. A aula de hoje é sobre o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, esse aí que está na tela de vocês, que vai tratar da desconsideração da personalidade jurídica. Mas o que é isso? O que é essa tal desconsideração da personalidade jurídica? Antes da gente entrar no assunto e eu explicar para vocês o que é e em que isso se aplica no direito do consumidor, eu peço para que você se inscreva no canal, se você não for inscrito. Se você já for inscrito, você verifica se você continua sendo inscrito, tá? Porque às vezes o YouTube tem essa de desinscrever pessoas, tá? Lembrando que eu estou gravando esse vídeo para o YouTube, tá? O padrão aqui é o YouTube. Então, se por um acaso você não tiver inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, verifica se você continua inscrito. Entre um e outro, você ativa o sininho das notificações, porque aí toda vez que eu gravar um vídeo novo, você vai ficar sabendo, tá? E se você gostar deste vídeo, desta videoaula, você deixa o seu like. Se você não gostar, não tem problema, pode deixar o dislike. Aproveite também para deixar um comentário dizendo o que você achou, dando sua opinião. E compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa, ok? Então, sem mais enrolação, vamos à leitura aí do artigo 28 e o estudo sobre esse assunto que é a desconsideração da personalidade jurídica. Tá, antes da gente ler o artigo 28, eu sei que você deve estar se perguntando, Peter, o que é essa tal desconsideração da personalidade jurídica? Vamos lá. Eu vou tentar explicar de um jeito bem simples. Quando você, consumidor, ajuiza uma ação contra alguma pessoa, né? Vamos colocar assim. Quando o autor ajuiza uma ação contra o réu, esse réu geralmente é pessoa jurídica, ou seja, uma empresa. Uma empresa, né? Vamos facilitar aí o entendimento. Eu posso ingressar a ação contra a pessoa física? Poder eu posso, né? Mas isso às vezes acontece. Mas é muito raro. Vamos colocar aí que 99% das ações que versam sobre direito do consumidor são de pessoa física contra pessoa jurídica, tá? Contra empresas. E aí o que acontece? Pode acontecer dessa empresa não possuir patrimônio, tá? Em caso de condenação, para pagar ao consumidor, tá? A empresa não possui patrimônio. E aí o que acontece? O consumidor fica na mão de maneira nenhuma, tá? O consumidor pode, em algumas situações, alegar a desconsideração da personalidade jurídica. E eu vou explicar o que é isso, tá? É quando eu deixo de olhar para a empresa e passo a olhar para os sócios, os administradores. Ou seja, ao invés de eu atacar o patrimônio da empresa, eu aciono o judiciário para que se ataque o patrimônio da pessoa física, dos sócios, ou dos acionistas, ou dos proprietários, tá? E aí nós vamos ver em que situações isso acontece no estudo do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que diz assim, acompanha aí na tela. Aqui na tela. Diz o seguinte: o juiz poderá desconsiderar, ou seja, atacar os bens dos sócios, dos proprietários, enfim,
A personalidade, desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade, tá? Ou seja, não considerá-la como pessoa jurídica e sim como pessoa física, em detrimento do consumidor, quando houver, né, abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também poderá ser efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, provocados por má administração. Ou seja, quando o proprietário ali, o acionista, enfim, as pessoas que estão à frente da empresa, vou falar em português, claro, tentarem burlar a legislação para que não paguem o que é devido aos consumidores, tá? Então a lei citou vários casos aqui, ó. Abuso de direito, excesso de poder, infração de lei, fato ou ato ilícito, violação do estatuto, violação do contrato social e também as hipóteses provocadas por má administração. E aí pode ser por dolo ou culpa, né? Aí tá falando de falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, tá? O parágrafo 1º foi vetado. Parágrafo 2º. As sociedades integrantes de grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. Então, sociedades integrantes dos grupos societários e sociedades controladas, ou seja, que pertencem ali ao mesmo grupo, né? Vamos colocar assim, o mesmo grupo econômico, são subsidiariamente responsáveis. O que quer dizer essa palavra subsidiadamente? Nós temos dois tipos de responsabilidades básicas aqui para a gente colocar no nosso plano do direito do consumidor. Nós temos a responsabilidade solidária e a responsabilidade subsidiária. A responsabilidade solidária é quando todos os envolvidos estão em pé de igualdade, tá? Quando todos os envolvidos ali no fato ou ato delituoso, vamos colocar assim, estão em pé de igualdade, tá? Então o consumidor ele pode ajuizar ação contra qualquer um deles, porque estão no mesmo plano. Já na subsidiária tem uma hierarquia, tá? O consumidor primeiro tem que ir atrás do A. Não encontrou o A, vai atrás do B. Não encontrou o B, vai atrás do C. E sempre observando esses níveis hierárquicos, tá? Então, subsidiariamente é porque tem uma ordem. Primeiro, quem está em cima. E depois, né, quem está nos níveis mais abaixo, tá bom? Um de cada vez. Parágrafo 3º. Vou subir a minha carinha aqui para a gente ler. Parágrafo 3º. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. Ou seja, aqui já é o contrário. No parágrafo 2º, sociedades integrantes de grupos societários, sociedades ali de várias empresas, e sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis. Agora, as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações, justamente pela explicação que eu dei anteriormente. Elas estão em pé de igualdade, tá? Parágrafo 4º. As sociedades coligadas só responderão por culpa, né? Se uma sociedade está ligada a outra, coligado, tá ali, ou seja, está ali no mesmo plano, tá? Só responderão por culpa, ou seja, tem que haver ali a imprudência, a negligência ou a imperícia. E o parágrafo 5º. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Esse parágrafo 5º, ele resume praticamente toda a essência do artigo 28,
Olha o que diz aí. Ó, vamos ler com calma, tá? E vamos prestar atenção. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. E que casos seriam esses? Justamente os casos do artigo 28. Falência, recuperação judicial, que não está aí, mas também é uma possibilidade, ou seja, qualquer artimanha, tá? Que a pessoa jurídica queira se utilizar para se livrar da obrigação, né? E isso ficar claro, tá? Isso tem que ficar comprovado. O consumidor poderá pedir a desconsideração da personalidade jurídica para que sejam atacados aí, sejam atingidos os bens das pessoas físicas, tá bom? Porque em regra viola a separação patrimonial, a separação entre os bens da pessoa jurídica e os bens da pessoa física, tá? Se em algum momento houver uma confusão entre os dois, aí o judiciário vai entrar em cena para desconsiderar esse aqui e atacar esse aqui, tá bom? É um assunto meio complexo, porque não faz parte da realidade de muitos, tá? Mas assim, eu tentei explicar de uma forma bem simples, bem direta, porque caso isso aconteça, como alguns, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Não que isso esteja acontecendo atualmente, mas digamos que você entre com uma ação judicial contra uma empresa e essa empresa, por algum motivo, venha decretar falência, tá? E aí vai ter todo um procedimento, mas vamos supor que, por um acaso, você descubra que essa declaração de falência, na verdade, é para criar obstáculo ao ressarcimento, tá? E aí você pode acionar o judiciário, ó só, tá fraudando ali, tá? Eu quero a desconsideração da personalidade jurídica. Aí vai atacar os bens das pessoas físicas dos proprietários. Beleza, gente? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, pode deixar o dislike. Deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. E compartilhe esse vídeo com uma pessoa. E reitero o pedido: se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Obrigado. Abraço para quem é de abraço. Beijo para quem é de beijo. Bons estudos e até a próxima aula.